E aí, pessoal, saiu o relatório de setembro do CADIF, Fundo de Infra da Quineia. Vamos passar os pontos mais relevantes aqui juntos, para a gente ver e fazer uma interpretação do relatório. Então, geral, para quem não conhece esse fundo, é o maior fundo de infra aí da B3, né, 2,7 bilhões. O rendimento dele foi R$ 1 por cota, cota mercado 132. Então, por aí você já tira, né, que o yield foi mais baixo, né? Considerando que isso é um fundo de papel, né? Na verdade, o yield dele mensal foi bem baixo. A gente vai ver no detalhe esse aspecto aí. O fundo hoje, o mais importante, que ele tem uma liquidez extremamente alta, né? E ele tem um carrego de carteira de 7,5, né? A carteira das debêntures dele, IPCA mais 7,5. Bem, um fundo bem interessante, junto com o juro, o CDI, né? Ele é um dos fundos que mais tem emissões, na verdade, mais diversificado, né? Ele tem 47 debêntures aqui no fundo, né? Então, basicamente, aqui ele fala o target dele é superar as NTNBs, né? O IMAB, basicamente. O que é o IMAB, né? São os títulos IPCA+, né? Então, ele fala que o objetivo dele é ficar 0,5% a 1% acima disso, né? Desde o início do fundo, o fundo ficou em 10,6 acima, né? Superou bastante. A gente vai ver que isso teve um pouco de impacto daquelas inflações também de 2022, né? Enfim, mas o fundo realmente vem entregando resultado bacana no período integral de existência dele. Agora, um exercício que eu queria fazer com vocês é isso aqui, ó, para ficar bem claro para todo mundo, né? Às vezes não está bem claro para a gente o impacto de cota patrimonial, a influência do mercado na cota patrimonial do fundo. Então, a moral da história é a seguinte: vejam esse gráfico aqui, essa aqui é a nossa NTNB 2035, né? Seria o duration similar à carteira do fundo. Então, basicamente, todas as NTNBs estão com esse movimento de subida, o juro real está subindo. Então, por efeito de marcação ao mercado, quando o juro está subindo, o valor do título cai. Isso acontece com a NTNB, acontece com as debêntures do fundo também. Então, isso que precisa ficar bem claro para todo mundo, para quem investe, né? Por isso que a gente vê nesse gráfico aqui, que é onde o fundo declara, isso não faz parte do relatório, mas eu peguei lá do site da Quineia, né, onde tem evolução patrimonial dia a dia, e a gente vai analisando. Então, vocês percebam que em agosto o patrimonial dele estava em R$ 137 aqui. Né? O que aconteceu em agosto? O juro estava mais baixo, olha só no gráfico, né? E aí a gente vem para a situação atual, né? Vocês vejam em outubro a cota patrimonial muito mais baixa aqui, ó, já está em 132, né? Passou até por um pico de 130 aqui. Então, o que é reflexo disso? Reflexo da NTNB subindo. Então, a cota patrimonial do fundo está hoje reduzida, ela está da ordem de R$ 132, atualização do dia 11 de outubro. Essa cota é atualizada diariamente, tá, pessoal? E valor a mercado, como é que ele está? Ele está hoje em R$ 134 também. Ele andou aqui nos dias anteriores, final de setembro, né? Ele andou passando até por R$ 128, mas hoje ele está em 134. Então, um dos fatos é que esse fundo realmente ele está operando com ágio, né? Para quem for comprar a esse valor, veja, 134, está pagando um ágio de 1,13. Isso interfere no seu yield on cost, né? Ou seja, esse fundo vai dar para você, entregar para você, se você comprar ele a esse valor, um IPCA mais 6,23, ou seja, ele estaria pagando muito próximo dessa renda fixa que a gente acabou de ver aqui. E o spread dele cairia para 0,42, né, em relação sempre a NTNB. Então perceba que janela de entrada, né, realmente o momento que você entra é muito importante, mas no caso específico desse fundo, esse fundo ele vem trabalhando há bastante tempo, na verdade, com ágio, né, o fundo, logicamente, é um fundo muito bom, fundo da Quineia, um fundo high grade, né, um fundo grande, com liquidez boa, né, ativos excelentes, né, então é difícil a gente encontrar esse fundo descontado, né. Aqui tem mais alguns detalhes, né, sobre a questão que a gente conversou, do ágio na cota que ele está, o diferencial dele, o yield dele, IPCA mais líquido de custos aqui, né, 6,23, o spread dele em relação ao NTNB, né, que estaria nesse preço de hoje a 0,42, né, e o rendimento desde o início do fundo. Então, bacana, esse slide aqui eu fiz para vocês para detalhar o que é esse impacto aí, na verdade, da subida do juro na cota patrimonial e como que isso afeta na prática o seu yield, porque você está vendo aqui que o momento que você comprou, você está comprando ele, você vai ter um yield, na verdade, mais baixo, né? Reflexo da cota patrimonial do fundo estar afetada, o preço do título, o preço da cota está afetado pelo juro.
Então, entendido para todos, vamos em frente. Agora eu gostaria de falar um pouco para vocês da parte de rentabilidade desse fundo aqui. Então, perceba, esse fundo aqui, ele vai te pagar o quê? Como a gente viu aqui as debêntures dele, eu vou colocar primeiro até a carteira para vocês verem que interessante aqui, ó. Vamos ver a carteira dele. Então, pega essa carteira aqui, pessoal. Olha só. Vejam, debêntures é IPCA+. Esse fundo não trabalha com hedge, né? Então, ele não transforma isso de alguma maneira num ativo com menor volatilidade. Então, se a carteira dele é IPCA+, são excelentes ativos, a gente está falando que é IPCA mais 7,5, né? Então, o que acontece? O IPCA, você tem o IPCA do mês, é sempre a vigência mensal que esse fundo vai pagar, e aí você tem o prêmio, né? O IPCA mais alguma coisa. Então, é isso que o fundo é alocado. As debêntures dele pagam isso, né? Então, quando a gente volta aqui para a rentabilidade, a gente precisa entender que, logicamente, o IPCA tem influência. Veja, julho de 2022, que a gente teve aquela questão de deflação, né? O que aconteceu? O fundo não pagou a parte de inflação, porque não teve inflação no mês. Então é IPCA mais, ele pagou somente o mais, né? O IPCA mesmo ele não pagou porque não teve IPCA para pagar. Então, normal, né? A gente precisa entender a dinâmica desses fundos quando a gente entra neles, né? O fundo, logicamente, é afetado pela inflação, bem como fundos de CRI, né? Basicamente. Só que esse fundo acaba sendo impactado assim por questão de marcação a mercado também, principalmente na questão das debêntures dele, né? Então, voltando aqui, vejam, assim, a parte de juros reais dele é bem consistente, né? Ele vem pagando aí, ó, por exemplo, nesse último mês, 0,61 centavos a parte de juros reais, né? Só que o IPCA a gente está vendo, né? O IPCA causado pela essa deflação artificial que foi criada, né? Acarretou nesse afundamento do IPCA nesse período que a gente vem vivenciando, né? Em setembro aqui, a parcela do IPCA no fundo foi de 0,39 reais por cota, e os juros reais 0,61. Então, ou seja, na verdade, o balanço desse fundo aqui, ele ficou um pouco abaixo do CDI, né? Ele ficou 95% do CDI. Já faz 5 meses que ele está entregando abaixo da CDI, mesmo assim, a cota patrimonial dele não cai, né? Foi esse fundo aqui, você percebe que ele não se ajusta para aquela métrica que o mercado aplica normalmente, de 1% de yield para fundo de papel. Para o caso dele não se aplica. Vocês vejam que ele está abaixo de 1% aqui, ó, a rentabilidade do período. 0,79, é isso que ele está entregando aqui, tá? Está entregando 0,8, fundo de papel entregando 0,8. E o mercado não baixou o preço dele, não precificou, né? Então, esse é um ponto, assim, para a gente ficar analisando, né? Esse fundo, é difícil ver a cota dele balançar. Então, vamos em frente aqui. Já que nós estamos na parte dos rendimentos, vamos terminar aqui. Então, no mês, a gente já viu como é que foi o rendimento dele, não foi legal, né? Em função desse aumento dos juros, né? Então isso teve impacto. O IMAB fechou com 0,9 e a cota patrimonial do fundo fechou com 1,1 negativos, né? Então esse foi o impacto do fechamento de juros que afetou o desempenho do fundo no mês, né? Mas perceba que em 12 meses, desde o início, o fundo está entregando desde o início uma rentabilidade bem acima do CDI. Claro, ele foi bem favorecido cá entre nós, né? Convenhamos, né? Esses meses que a gente teve a inflação super alta aqui, no início de 2022, olha, o fundo pagou 200% do CDI, né? Então, assim, logicamente, esse fundo é favorecido fortemente pela inflação. Todos os fundos de infra que a gente analisa são favorecidos fortemente por o fator inflações altas, né? Então, o fundo explica, demonstra um pouco mais o resultado aqui, pagou R$ 1 por cota. Acho que um ponto relevante, o fator da inflação já viu que penalizou, né? Tipo, na questão do pagamento do fundo, mas o fundo utilizou um pouco de reserva, 0,65. Né? Então, ele utilizou essa parte da reserva histórica aqui para complementar R$ 1 e pagar esse R$ 1 para a gente, para o cotista. Né? Então, tendo vista aqui a parte de rentabilidade, agora vamos lá para a carteira do fundo. A carteira dele, a gente já deu uma passada aqui, é uma carteira extremamente high grade, né? Eu acho bacana a forma que o fundo vem trabalhando desde o início, né? Eu tenho acompanhado esse fundo há bastante tempo. No início ele era bastante alocado em energia, e ele vem mês após mês, ano após ano,
ele vem diversificando, ele vem crescendo em rodovias, né? A gente vê nas falas do gestor, do Almir, desse fundo aqui, ele explicando a estratégia do fundo e crescer em setores estratégicos, saneamento, eles estão crescendo junto com o mercado privado, basicamente, e rodovias, eles estão escolhendo bons ativos, né, para ter boa rentabilidade e agregar diversificação dentro do fundo. Então, hoje ele está aqui, transmissão, saneamento, geração solar, rodovias. Aí tem mais geração eólica e térmica também. Portfólio aí, 40% AAA, né? Então, excelente, como a maioria dos fundos de infra, não tem nem muito que olhar essa parte aqui. Essa parte a gente já viu também, a questão da carteira de ativos deles, né, em debentures aí, IPCA mais 7, com duration 7 anos, e o spread desse mês 1,8, né, então, assim, essas debentures deles são debentures de excelente qualidade, né, com esse nível de spread, 1,8. Novos investimentos. Aqui foi o que eu falei um pouco para vocês. Eles pegaram mais investimentos interessantes nesse mês aqui, na parte de energia, né, uma transmissora lá, né, do Rio Grande, bem interessante. E aqui mais linhas de transmissão. Aqui ele explica, né, que já quanto que é o RAP dessa operação aqui. Enfim, operações excelentes, né? Então ele segue fazendo bons aportes. A quantidade das debêntures dele a gente já viu, acho que não vem ao caso entrar no detalhe aqui, são todas operações realmente de extrema qualidade, como na maioria dos fundos de infra, né, um fundo extremamente high grade. Para fechar o vídeo, a parte de desempenho dele, a gente já viu, né, naquelas tabelas, aqui de forma gráfica a mesma informação, né, então IMAB, quem que representa o IMAB? O IMAB ele é a média, representa a média dos títulos públicos NTN-B, né? Então, basicamente, a gente está falando do Tesouro Direto aqui. Então, essa curva de MAB, a curva pontilhada aqui, que acaba em 82,7, desde o início do fundo, e aqui o fundo quer mostrar que tanto a cota patrimonial quanto a cota mercado estão sempre andando acima do IMAB, né? Está pagando mais do que se investir em títulos do Tesouro. Então, é o que o fundo quer falar com isso. Apesar de ele estar passando um momento mais complexo por esse fator aqui que a gente viu, né, subida de juros, basicamente, todos os fundos de infra estão sendo afetados por isso aqui, né? Então, o ponto agora é a gente acompanhar essa questão de entregas do fundo, né? E a gente vê se esse fundo especificamente, que é um fundo de extrema qualidade, se devido a essa sequência de pagamentos, na verdade, distribuições menores, com o yield de 0,79 que a gente está vendo, a gente vai ver se o mercado vai tender a precificar isso um pouco mais barato ou não, né? Na minha opinião, acho que o mercado não vai fazer essa precificação. Então, quando a gente compara esse fundo com os outros fundos de infra, né, eu fiz aquele vídeo, para quem não assistiu ainda, eu vou deixar aqui na tela final, o comparativo de todos os fundos de infra. Então, esse fundo certamente é um fundo excelente, né, um dos melhores fundos de infra da B3, mas a questão, assim, o dividend yield dele, vocês já viram, né, faz 5, 6 meses aí que está pagando 0,8. Então a gente tem que avaliar bem o perfil de cada um, na ideia de cada um, para ver se é o momento ideal realmente para estar entrando aqui nesse fundo aqui. Até porque essa questão de juros não está muito claro, se a gente vai ter uma queda desses juros reais aí mais para frente, ou se isso vai estabilizar, ou se vai continuar subindo, né? Enfim, ele é um fundo excelente, mas está um pouquinho caro, né? Com um pouco de ágio aí. Deixo esse estudo para vocês do relatório de setembro, né? Esse relatório saiu recente aqui. A gente já gravou o vídeo do juro, gravou o vídeo do CDI, relatório de setembro, na primeira semana do mês. Agora estamos gravando esse fundo da Quineia, né? E na sequência vou gravar os demais. Tem relatórios que não saíram ainda, pessoal. Tem relatório que ainda está de agosto, né? Então estou aguardando sair aqui. Quando saírem todos os relatórios, eu volto a fazer aquela compilação com uma tabela resumo de todos os fundos para a gente estar avaliando o que aconteceu em cada um e qual é o melhor para se investir, né, dado um cenário geral. Não é nenhuma recomendação, mas é um comparativo para que cada um faça a sua análise e tome boas decisões. Galera, o vídeo de hoje era isso aí para vocês. Recomendo bons estudos a todos, desejo bons estudos. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.